Boa noite a todos. Com a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a proteção de Deus e declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário João da Cruz Miquelino a realizar a chamada dos senhores vereadores. 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Areiópolis, em 25 de outubro de 2022. Marildo Alves. Presente. Robson Cardoso dos Santos. Presente. João da Cruz Miquelino. Presente. Gilberto Rodrigues de Lima. Presente. Carlos Alberto Leite. Fledson Hélito Urbano. Presente. João Alexandre Cardoso. Presente. Marciano Bueno da Silva. Presente. Michel Henrique Augusto. Presente. Havendo o número legal, declaro aberto a presente sessão. Solicito ao nobre vereador Carlos Alberto Leite para que faça a leitura de um trecho da Bíblia e a oração do Pai Nosso. Vamos ouvir um trecho da palavra de Deus, está no Evangelho de São Lucas, a oferta da viúva. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas nos cofres do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles que lançaram as ofertas de Deus, o que lhes sobravam. Esta, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o seu sustento. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 49/2022. Projeto de lei número 49/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a desapropriar amigavelmente imóvel que especifica para regularização do prolongamento da Avenida Prefeito Miguel Costa. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 49/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei número 49/2022 para as comissões darem os seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 50/2022. Projeto de lei número 50/2022. Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à instituição de proteção à infância e juventude da Casa Santa Maria no exercício de 2022. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 50/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei número 50/2022 para as comissões darem os seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 51/2022. Projeto de lei número 51/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente, conforme previsto no artigo 43, inciso 2, da Lei Federal 4320/64, para arcar com as despesas de custo de pavimentação asfáltica e CBUQ e sinalização viária,
Rua Canuto Helene, Vila Cremer, no município. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 51/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei número 51/2022 para as comissões darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei número 52/2022. Projeto de lei número 52/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no orçamento vigente, conforme previsto no artigo 43, inciso 2 da Lei Federal 43/20/24, para arcar com as despesas na implantação de melhorias na iluminação pública, bairros Vila Cremer, Bentivenha e CDHU 2, no município. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 52/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Senhor presidente, com a palavra. Concedido. Esse projeto, lógico que todos os projetos que foi lido até agora têm grande importância para o nosso município, para o nosso povo. Mas esse projeto é um projeto que foi uma conquista nossa junto ao candidato deputado Fernando Capês. Eu já tinha comentado aqui na Câmara antes, e está aí uma notícia boa para os moradores desses bairros, né? Vai ser trocada todas as lâmpadas dos postes de rua da Vila Cremer, Bentivenha e CDHU no nosso município. Então eu até agradeço ao prefeito quando veio essa verba aí. Ele me chamou na prefeitura e me pediu para ver onde que achava que seria melhor aplicar essa verba. E eu até pensei de início, senhor presidente, novos colegas vereadores, na revitalização do calçadão, que tem os vereadores que pediram aí. Mas a infraestrutura não entra. Essa verba de infraestrutura não pode ser aplicada em calçadas. Então a gente achou em um comum acordo trocar essas lâmpadas desses bairros. Eu queria agradecer ao prefeito, né, e o deputado por ter nos concedido essa verba. Obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Boa noite, nobres colegas, amigos de plenário, pessoal que está em casa assistindo a gente. Eu queria parabenizar o nobre colega vereador e o deputado pelo excelente trabalho. Eu estava junto aquele dia com o nobre colega quando ele fez a solicitação. Isso vai ajudar bastante também nesse problema que a gente está passando hoje com a iluminação pública, né? Que chega e não chega essas peças para trocar a iluminação pública. E é mais um bairro aí que vai receber luz de LED, né? E diminuindo, sim, os gastos e a manutenção dessas lâmpadas. Quero parabenizar o nobre colega, todo mundo envolvido aí nesse projeto aí. Obrigado. Encaminho o projeto de lei número 52/2022 para as comissões darem os seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei número 53/2022. Projeto de lei número 53/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente, conforme previsto no artigo 43, inciso 2, da Lei Federal 43/20/64, para arcar com as despesas na revitalização da Rua Dr. Pereira de Rezende e Rua Joaquim Romualdo da Silva, no município. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 53/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Palavra, senhor presidente. Concedido. Esse é um projeto que eu também gostaria de comentar, senhor presidente. Foi uma conquista do prefeito, junto ao deputado André do Prado. Inclusive a gente fez um trabalho para ele aqui na cidade, e é uma conquista de R$600 mil. Foi um trabalho do prefeito, uma conquista do prefeito, com a parceria com os amigos deles, deputado aí.
E, a princípio, eu até estou vendo uma novidade, era Dr. Pereira de Rezende, agora incluiu a Rua Joaquim Romualdo da Silva, no município. Isso só não vem trazer alegria com essas conquistas. É só isso. Muito obrigado. Encaminho o projeto de lei número 53/2022 para as comissões darem os seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 54/2022. Projeto de lei número 54/2022. Modifica a lei de 1970, de 26 de junho de 2021, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 54/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei número 54/2022 para as comissões darem os seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 55/2022. Projeto de lei número 55/2022. Modifica a lei de 1993, de 1 de dezembro de 2021, que estabelece a lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2022. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 55/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei número 55/2022 para as comissões darem os seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 56/2022. Projeto de lei número 56/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar por redução ou anulação de dotação do orçamento vigente e da outras providências. Coloco em discussão e deliberação o projeto de lei número 56/2022. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Encaminho o projeto de lei número 56/2022 para as comissões darem os seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do requerimento número 65/2022, de autoria do vereador Michel Henrique Augusto. Requerimento número 65/2022. O vereador que abaixo subscreve no regular exercício do mandato requer que, após a tramitação regimental, seja oficiado ao chefe do Poder Executivo local para que informe: primeiro, se houve corte ou diminuição na distribuição dos medicamentos fornecidos pelo município a partir do mês de agosto de 2022. Segundo, se sim, quais medicamentos foram cortados ou tiveram diminuição no seu fornecimento. Terceiro, qual o quantitativo da população afetada. Quarto, houve alguma recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a fim de sustentar a conduta adotada? Se sim, fornecer a cópia do documento. Quinto, caso não tenha havido recomendação específica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que seja imediatamente restabelecido o fornecimento dos medicamentos à população. Justificativa. Há muitos relatos, notadamente de pais de crianças especiais, idosos e pessoas carentes, sobre corte no fornecimento de medicamentos, mais precisamente no mês de agosto de 2022, que habitualmente eram fornecidos pela Prefeitura Municipal. Ao procurar o poder público local, a população afetada tem obtido como resposta que tal providência foi adotada em atendimento e recomendação expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Contudo, em momento algum for exibido aos interessados a mencionada recomendação do TCE São Paulo. A prestação de serviço de saúde com qualidade é humanizada e uma questão de cidadania. É um direito salvaguardado constitucionalmente ao brasileiro e é dever de Estado no artigo 196 da Constituição Federal, lei-se todos os entes federativos, União, Estados e Município, conforme preconiza o artigo 23 do inciso 2 da Constituição Federal. Portanto, é obrigação do poder público o fornecimento dos medicamentos, é um dever do vereador fiscalizar o tratamento dispensado à população no que diz respeito à saúde.
Diante dos fatos, resta justificada a presente solicitação para apuração e consequente resolução do problema. Câmara Municipal de Areópolis, 17 de outubro de 2022, Michel Henrique Augusto, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores da casa, toda a população que nos acompanha pelos canais oficiais da Câmara Municipal. Bom, esse é um tema que tem causado bastante procura por parte dos cidadãos. E a resposta obtida até agora não é satisfatória, né? Nos últimos meses a gente tem obtido bastante relato que os medicamentos têm sido cortados e automaticamente o tratamento está sendo interrompido. Eu entendo que seja dessa forma, se corta o remédio automaticamente, o tratamento do cidadão está sendo interrompido. E isso eu vejo que causa mais do que prejuízo, né? Isso aí tem causado uma preocupação para as pessoas que podem acontecer coisas piores. Tem medicamento que ele é caro, ele não pode ser cortado e foi cortado. Infelizmente, essa conduta, eu entendo que ela está errada. Ela está errada. Eu entendo que existe a necessidade do equilíbrio das contas públicas. Isso é fato. Porém, que seja feito de maneira com estudo, que a assistência social faça uma avaliação socioeconômica das pessoas, daqueles que de fato precisam, e o município procure um meio legal de fazer essa concessão desse medicamento para as pessoas. Eu não estou aqui para criticar, não. Eu estou aqui para dizer que isso no meu ponto de vista, é inaceitável. Né? A gente ouvir que o Tribunal de Contas recomendou e simplesmente porque fez isso, vai lá e corta, sem fazer um estudo daquelas pessoas que precisam. Aquele pai de família que é assalariado, muitas das vezes tem que pagar o mercado, tem que pagar a conta de água, tem que pagar aluguel, tem outras coisas a serem pagas que são essenciais no cotidiano das pessoas. E daí, como é que ele vai comprar o remédio? Para o filho dele, ou para ele que seja. Às vezes é uma relação, eu já recebi uma relação de 12 medicamentos até. A pessoa não tem condição de comprar, não tem, infelizmente não tem. E muitas das vezes, nós somos procurados, as pessoas nos pedem ajuda, e a gente também naquele momento, acaba que não conseguindo atender aquela demanda, porque ela fica caro, tem medicamento caro, de 600, 700, 800 reais. Então eu entendo que haja necessidade do município, por sua vez, através da assistência social, de toda a equipe da prefeitura, fazer essa avaliação socioeconômica daqueles que de fato precisam e que reestabeleça o fornecimento desse medicamento urgente. Olha, eu não acredito que o Tribunal de Contas mande cortar um medicamento de um cidadão que precisa. Eles são seres humanos também, eles entendem a necessidade das pessoas. Eles podem ter recomendado um equilíbrio do orçamento. Isso é o que eles fazem. Agora, eles mandar especificamente cortar o fornecimento de medicamento que a vida toda foi fornecido, olha, eu desacredito disso. Então, que seja encaminhado, se houve essa recomendação de fato, especificamente para o medicamento, que nos encaminhe uma cópia para todos os vereadores, para que todos estejam munidos dessa informação e quando forem procurados pelo cidadão, tenham essa informação. Mas eu quero fazer aqui um apelo ao senhor prefeito, né, que reveja essa decisão, que faça essa avaliação daqueles que de fato precisam e restabeleça o fornecimento desses medicamentos. Muito obrigado, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, eu concordo com a palavra do nobre Michel e acrescento mais, que houve uma falha, né? Eu acho que deveria ter comunicado o pessoal que ia ser cortado ou desse um tempo, né, para fazer essa adequação. Mas me parece, não, vereador, que está sendo feito. Inclusive nós tivemos aqui com a secretária da Saúde
estão se regularizando, os pessoal estão voltando a pegar o remédio, não posso afirmar, mas aquelas pessoas que me procuraram, parece que já se acertaram, teve que fazer uma nova adequação nos formulários, voltar no médico. Então, eu acho que está sendo feito isso, vereador. Eu concordo com o vereador. Houve uma falha, sim. E já falei com o prefeito, já falei com a secretária. Inclusive, ela não teve culpa, né? Mas a falha existiu, sim, porque as pessoas ficou sem o remédio. E teve como procurou o vereador, me procurou, acho que procurou todos os vereadores, mas parece que já está sendo feito esta regularização. E não pode acontecer isso. Concordo com o vereador plenamente. Obrigado, senhor presidente. Coloco em votação, maioria simples simbólico, requerimento número 65/2022. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 65/2022 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto do requerimento número 67/2022, de autoria do vereador Michel. Requerimento número 67/2022. O vereador que abaixo subscreve, no regular exercício do mandato, requer que após a tramitação regimental, seja reiterado ao chefe do Poder Executivo local as informações abaixo relacionadas, uma vez que as informações enviadas através do ofício número 214/2022 estavam incompletas. Primeiro, o artigo 151 da Lei Municipal número 1493, de 29 de maio de 2009, está sendo cumprido? Em caso negativo, informar os motivos. Segundo, as tabelas salariais do quadro de funcionários do Poder Executivo estão sendo atualizadas integralmente, de acordo com as leis municipais, que tratam sobre reajuste geral anual dos servidores, desde a promulgação da lei acima citada. Em caso negativo, informar os motivos. Terceiro, qual é o percentual deixado de repassar aos funcionários? Justificativa. A falta do cumprimento da lei em questão causa prejuízos financeiros aos servidores, uma vez que ficam sem progressão salarial, assim como a não atualização de todos os padrões existentes na mesma. Câmara Municipal de Areópolis, 20 de outubro de 2022, Michel Henrique Augusto, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Mais uma vez, boa noite a todos. Esse é mais um tema que eu trago aqui, uma pauta importante que diz respeito principalmente aos servidores públicos municipais. Esse é um requerimento que ele está sendo reiterado esse ano, né, como eu já disse, reiterado, salvo engano, pela terceira vez. E a resposta, ela não veio de forma efetiva. Ela veio de uma forma tortuosa, no meu ponto de vista, sem me dar as informações requeridas. O que trata isso aqui? Traduzindo no português mais simples, o famoso biênio e quinquênio que o servidor ele adquire com o decorrer dos anos. Então vai adquirindo esse valor junto ao seu salário. E o que a gente está reivindicando aqui? Se está sendo cumprido isso, porque alguns servidores me procuraram e dizendo que não está sendo cumprido. E a prefeitura não dá uma resposta clara para ele. Então, mais uma vez eu trago um requerimento aqui para esta casa, solicitando essa simples informação, se está sendo cumprido, que me mande cópia, né, se for possível, indique os servidores que esse ano tiveram direito a essa adequação ao salário, mas a maioria me diz que não está tendo. Isso aqui pode causar prejuízo ao erário municipal. Isso aqui pode causar, se não estiver sendo cumprido, o servidor pode ingressar com uma ação na justiça e requerer os seus direitos e, mais uma vez, vir aquela bola de neve. O município sempre vai pagando por essas questões, dívidas trabalhistas. Enfim, resumindo de forma clara para que todos entendam, é isso que a gente está solicitando através desse requerimento e, aproveitando o gancho, que não foge muito do tema, eu quero aproveitar o requerimento e inserir aqui também mais informações através
da fala, que a prefeitura encaminha ao servidor, a esta casa o projeto de lei para adequação salarial dos servidores desse ano. E, se possível, né, dos anos que ficaram sem vir esse reajuste. Isso aí ele é amparado pela lei federal, né? A Constituição garante isso ao servidor municipal e de todas as esferas, lógico. Mas eu quero solicitar ao prefeito que encaminhe também para os servidores municipais esse ano o projeto de reajuste aos salariais. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação, maioria simples simbólico, o requerimento número 67/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 67/2022 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do requerimento número 68/2022, de autoria do vereador Marciano Bueno da Silva. Requerimento número 68/2022. O vereador que abaixo subscreve no regular exercício do mandato requer que, após a tramitação regimental, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo local a realização de um levantamento através do setor tributário do município de todos os imóveis em estado de abandono e situação tributária dos mesmos. Justificativa. O artigo 182 do parágrafo 4º da Constituição Federal determina a aplicação do parcelamento, edificação e utilização compulsórios, IPTU progressivo no tempo, desapropriação com pagamentos em títulos, respectivamente para imóveis que não cumprem sua função social. A finalidade do parcelamento, edificação e utilização compulsórios não é punir, mas sim reorientar o uso de imóveis ociosos, uma iniciativa que muitas cidades têm se movimentado para colocar em prática, pois não se trata de uma decisão do governo, mas sim de uma política de Estado. Câmara Municipal de Areópolis, 20 de outubro de 2022, Marciano Bueno da Silva, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra. A palavra está livre. Palavra, senhor presidente. Concedido. Bom, algumas sessões atrás, não sei se o nobre colega falou dos imóveis de algumas ruas aí, abandonados, que estava trazendo transtornos para os vizinhos. E tive conversando com um colega, também vereador de outra cidade, que tem um projeto de lei nas cidades que visa resolver o problema desses imóveis. Então, estou solicitando aqui um levantamento desses imóveis, sendo que ali na rua, perto da casa do avô do nobre colega ali, Coronel Francisco Rodrigues, entendeu? Mais conhecido como Vila do Sapo ali, tem vários imóveis em estado de abandono, entendeu? E a gente tem que saber também se a situação tributária desses imóveis vem sendo cumprido. Para assim, ou essas pessoas resolvem o problema com esses imóveis, ou elas vão ter que responder com multa, imposto progressivo, seja lá o que for. O que não pode é continuar como está. Essa semana tivemos a solução de um imóvel que vinha causando bastante transtorno na Coab. Em conversa com um dos proprietários, não sei se realmente ele comprou o imóvel, mas amigavelmente ele mandou derrubar e resolveu parcialmente ali o problema na Coab. E a gente vai ter que tomar mais atitudes a respeito desses outros imóveis aí. Na rua Francisco Lourenço Branco, lá tem um. A gente fala também da antiga fábrica de doce na Coab, e esses imóveis ali na Vila do Sapo ali que vem trazendo transtorno imenso. Tem um imóvel lá que tem uma árvore dentro da casa. Ficou impossível um negócio desse. E a pessoa, o dono parece que não está preocupado, né, com o problema, mas só que eu queria que ela morasse 2 dias do lado ali para ela ver o real problema da situação, entendeu? Então eu vou começar a fazer esse levantamento para, através, dentro da lei, criar alguma coisa que realmente traga
a solução para esse problema em nossa cidade. Entendeu? E se os nobres colegas puderem me ajudar, eu agradeço. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação, maioria simples simbólico, requerimento número 68/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 68/2022 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do requerimento número 69/2022, de autoria do vereador Marildo Alves. Requerimento número 69/2022. O vereador que abaixo subscreve, no regular exercício do mandato, requer que, após a tramitação regimental, seja solicitado ao chefe do Poder Executivo local que informe por quais motivos que inúmeros postes de iluminação pública estão sem manutenção. Segundo informações prestadas, extraoficialmente seriam pela falta de material de trabalho e pessoal para realizar tal serviço essencial. Qual o prazo para regularizar o tal serviço? Justificativa: a grande reclamação da população a respeito da deficiência na iluminação pública do nosso município. Como fiscalizadores do erário público, é necessário termos conhecimento sobre o que está acontecendo para repassarmos aos munícipes informações concretas quanto ao caso em questão. Câmara Municipal de Areópolis, 21 de outubro de 2022, Marildo Alves, vereador. Coloco em discussão e deliberação o vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Palavra, senhor presidente. Concedido. Com todo respeito ao setor de engenharia da prefeitura, sempre atendendo a gente quando a gente pede e fazendo um trabalho assim como pode, mas esse problema da iluminação pública já virou novela. Está na hora de resolver esse problema definitivo, né? E até agora disse que essa semana ia começar a mexer, hoje já é terça-feira, né? Espero que até sexta-feira a gente tenha como dar uma resposta concreta aos munícipes que vêm procurando a gente. Eu trabalho na rua todo dia, eu vou ser sincero, com todo respeito ao pessoal, mas eu não aguento mais o pessoal me parando na rua para falar de poste com luz queimada, de poste acendendo e apagando, entendeu? É uma coisa simples de resolver e já era para ter resolvido. Muita gente fala, mas isso é do lado do prefeito. Não é do lado do prefeito. As coisas, quando tem que resolver, entendeu? Isso está causando um transtorno para todo mundo e já está na hora de acabar com essa novela aí. Parabéns pelo requerimento e espero uma resposta mais concreta também a respeito disso. Muito obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nós vereadores. Boa noite a todos. Eu gostaria de estar assinando junto com o presidente essa requisição, porque esse requerimento, né? Na minha rua, Erasmo Moraes, tem um poste bem de frente de casa que, às vezes, quando eu saio, apaga, não sei se é energia ruim, enfim, ou se é algo tão... Enfim, né? Então, eu gostaria de estar assinando junto, tá bom? Parabéns pela iniciativa. Coloco em votação, maioria simples simbólica, o requerimento número 69/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento número 69/2022 por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura da indicação número 41/2022, de autoria do vereador Michel Henrique Augusto. Indicação número 41/2022. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que esteja viabilizando estudos visando a implantação do sentido único de direção na confluência entre as avenidas Prefeito Miguel Costa com a Avenida José Roberto Modesto. Justificativa: a presente proposição venha embasada em pedidos dos moradores que trafegam naquela região, pois o que rege a segurança do trânsito no ponto de confluência indicado é a sinalização vertical existente e o bom senso. Leia-se prudência dos motoristas, pois o fluxo de veículos e pedestres é considerável, sendo que os motoristas trafegam em velocidade excessiva, colocando em risco incolumidade pública. A sugestão, como melhor alternativa, é que desça pela Miguel Costa e que suba pela José Roberto Modesto. Sala de Sessões, 20 de outubro de 2022, Michel Henrique Augusto, vereador. A indicação será encaminhada ao Executivo para conhecimento e posterior providências.
Nada mais havendo para o expediente, passo para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei complementar número 9/2022. Projeto de lei número 9/2022. Dispõe sobre a extinção de cargos de motorista de ambulância, de veículos, do gabinete e de veículos pesados e cria o cargo de motorista. Coloco em segunda votação, maioria absoluta nominal, o projeto de lei complementar 09/2022. Solicito ao nobre vereador João da Cruz Miquelino que declare o seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Marciano Bueno da Silva que declare o seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Michel Henrique Augusto que declare o seu voto. Voto contrário, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Fledson Hélio Turbano que declare o seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Robson Cardoso dos Santos que declare o seu voto. Meu voto é favorável, presidente. Solicito ao nobre vereador Carlos Alberto Leite que declare o seu voto. Solicito ao nobre vereador João Alexandre Cardoso que declare o seu voto. Contrário, senhor presidente, eu gostaria de justificar, mais uma vez. Eu mantenho ainda a mesma posição, porque na última sessão foi enviado, até antes da sessão, foi enviado um ofício ao senhor prefeito, solicitando uma reunião, né, para maior esclarecimento sobre esse projeto. Ainda havia algumas dúvidas, né? E a resposta foi que a agenda estava lotada, enfim, e até o dia 22. Aí foi encaminhado outro ofício, né? E para que o Poder Executivo, o senhor prefeito, esteja indicando alguém, se não puder atender, que indique outra data, ou que possa estar mandando, ou indicando alguém para estar conversando sobre esse mesmo projeto. E não foi nem respondido, né? Até então não foi respondido. Então, na dúvida, né, faço a palavra do nobre vereador Miquelino, João Miquelino. Meu voto continua sendo contrário. Solicito ao nobre vereador Gilberto Rodrigues de Lima que declare seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Declaro aprovado o projeto de lei número 09/2022 pela maioria dos votos. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei número 49/2022. Projeto de lei número 49/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a desapropriar amigavelmente imóvel que especifica para a regularização do prolongamento da Avenida Prefeito Miguel Costa. Coloco em primeira votação, maioria absoluta nominal, o projeto de lei número 49/2022. Solicito ao nobre vereador João da Cruz Miquelino que declare o seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Marciano Bueno da Silva que declare seu voto. Meu voto é favorável. Solicito ao nobre vereador Michel Henrique Augusto que declare o seu voto. Favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Fledson Hélio Turbano que declare seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Robson Cardoso dos Santos que declare seu voto. Voto favorável, presidente. Solicito ao nobre vereador Carlos Alberto Leite que declare seu voto. Sou favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador João Alexandre Cardoso que declare seu voto. Meu voto favorável, senhor presidente. Solicito ao nobre vereador Gilberto Rodrigues de Lima que declare seu voto. Meu voto é favorável, senhor presidente. Declaro aprovado o projeto de lei número 49/2022 pela maioria dos votos. Solicito ao primeiro secretário, João da Cruz Miquelino, a leitura do projeto de lei número 50/2022. Projeto de lei número 50/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à instituição de proteção à infância e juventude Casa Santa Maria no exercício de 2022. Coloco em primeira votação, maioria absoluta simbólica, o projeto de lei número 50/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 50/2022 pela maioria dos votos.
Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 51/2022. Projeto de lei número 51/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente, conforme previsto no artigo 43, inciso 2 da Lei Federal 4320/64, para arcar com as despesas de custo de pavimentação asfáltica em CBUQ e sinalização viária, Rua Canuto Helene, Vila Kremer, no município. Coloco em primeira votação, maioria absoluta simbólica, o projeto de lei número 51/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 51/2022 pela maioria dos votos. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 52/2022. Projeto de lei número 52/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente, conforme previsto no artigo 43, inciso 2 da Lei Federal 4320/64, para arcar com as despesas na implantação de melhorias na iluminação pública, bairros Vila Kremer, Vila Bentivenha e CDHU 2 no município. Coloco em primeira votação, maioria absoluta simbólica, o projeto de lei número 52/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 52/2022 pela maioria dos votos. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 53/2022. Projeto de lei número 53/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente, conforme previsto no artigo 43, inciso 2 da Lei Federal 4320/64, para arcar com as despesas na revitalização da Rua Dr. Pereira de Rezende e Rua Joaquim Romualdo da Silva, no município. Coloco em primeira votação, maioria absoluta simbólica, o projeto de lei número 53/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 53/2022 pela maioria dos votos. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 54/2022. Projeto de lei número 54/2022. Modifica a lei número 1970, de 26 de julho de 2021, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. Coloco em primeira votação, maioria absoluta simbólica, o projeto de lei número 54/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 54/2022 pela maioria dos votos. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 55/2022. Projeto de lei número 55/2022. Modifica a lei número 1993, de 1º de dezembro de 2021, que estabelece a lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2022. Coloco em primeira votação, maioria absoluta simbólica, o projeto de lei número 55/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 55/2022 pela maioria dos votos. Solicito ao primeiro secretário João da Cruz Miquelino a leitura do projeto de lei número 56/2022. Projeto de lei número 56/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por redução ou anulação
de dotação do orçamento vigente e da outras providências. Coloco em primeira votação, maioria absoluta simbólica, o projeto de lei número 56/2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 56/2022 pela maioria dos votos. Nada mais havendo para a ordem do dia, passo para os assuntos pessoais. O vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Palavra, senhor presidente. Concedido. Eu queria falar sobre um episódio que eu vi hoje na prefeitura e fazer uma indicação ou um requerimento solicitando ao setor de engenharia a pintura dos pontos de ônibus de toda a cidade, onde passam os ônibus escolares, ônibus da creche, entendeu? Porque algumas mães estão reclamando que em alguns lugares o pessoal não respeitam os locais onde as crianças estão aguardando o ônibus da creche e os ônibus escolares, né? Principalmente ali perto do supermercado Garcia, na Coab, né? Onde tem bastante movimento, e lá perto da padaria do CDHU 2, que geralmente sempre tem algum do CDHU, do bairro Lourenção, onde geralmente sempre tem carros estacionados e o pessoal não respeita. Aí o ônibus tem que parar no meio da rua para a criança poder subir no ônibus, e isso é muito arriscado. As crianças elas são um pouco levadas e acaba sair correndo e ser atropelada por uma criança aí. Então eu queria fazer essa indicação aí e pedir mais uma vez encarecidamente ao pessoal de engenharia, que eu já venho cobrando direto lá, para que coloque um ponto de ônibus ali na entrada do bairro Plínio Targa, entendeu? Porque o pessoal está passando dificuldade ali, dia de sol, de chuva, não sei, o pessoal que levanta aí 5 horas da manhã, já está de dia, o sol já está querendo sair já, entendeu? Então é um local que o pessoal não tem proteção nenhuma ali, e que eles vejam com carinho isso daí e resolvam logo esse problema aí pra gente, fazendo um favor, entendeu? Só isso que eu queria falar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Concedido. Presidente. E sobre isso aí que o nosso vereador aí está falando, eu já tinha até comentado já com o diretor lá da educação sobre esse um dia fazer sinalização, e até agora não foi resolvido ainda. Obrigado. Senhor presidente, gostaria de fazer uma parte. Concedido. No vereador Marciano e Gilberto, a gente já foi encaminhado um ofício, né, na última sessão, solicitando essa questão dos pontos. Até indiquei nesse ofício também os pontos que estão precisando, até levando como uma base o próprio ofício enviado para a própria diretora da pré-escola. E também convido os nós vereadores, né, a estar assinando junto em um outro ofício, marcando também uma reunião com o senhor diretor para estar tratando esse assunto. E a gente poderia estar junto, se vocês quiserem, estar à disposição, tá bom? Palavra, presidente. Concedido. Pegando a parte desse assunto, quero parabenizar os nobres vereadores. Desculpa, primeiramente, quero estar boa noite aos nobres vereadores aqui presentes, às pessoas que trabalham aqui nessa casa e a população que acompanha na rede social. Pegando a parte nesse assunto, eu gostaria sim de estar assinando esse requerimento, que é de extrema importância para nossas crianças. Que nem o Marciano comentou, a sinalização não é só para as crianças também, que vai facilitar o serviço do motorista, está fazendo o seu trabalho com eficácia e com segurança, né? Com a segurança com o motorista, a condução, e o mais importante que são com as crianças, né? A gente sabe que talvez os pais estão ali presentes com a criança e em um momento oportuno a criança pode sair correndo, hora que entrar no ônibus ou passar atrás do ônibus, para evitar futuramente um acidente. E aproveitando esse ponto, quero estar encaminhando para o setor competente
Eu fiz alguma sessão atrás um requerimento pedindo a academia ao ar livre em frente à PAI. E graças a Deus a gente foi atendido e esse equipamento já está em nosso município. Eu peço a essa casa, presidente, que a gente encaminha para o executivo, que dá mais informação para a gente, se já tem o planejamento, como vai fazer esse trabalho, que período, porque a gente passa ali em frente da PAI, a gente veja que as crianças, os alunos estão ali naquele trecho de frente com a PAI, na parte do, vamos falar, a praça, e ali era um ponto importante. E a gente veja que alguns funcionários, os professores ali, levam as crianças na entrada da cidade, do portal, para fazer seu exercício ali na academia do ar livre, ali em frente ao portal. E é de extrema importância, ali de frente com a PAI, já que esse equipamento já está em Areópolis, para a gente tomar a providência, ver a forma mais rápida para ele ser beneficiado com isso. A gente já conseguiu o equipamento, já está em Areópolis, e que agora quem precisa, que é o mais importante, é a população, para ele estar aproveitando. Aproveitando também aqui, com o cruzamento da rua Balduino Antônio Portes, com a Rua do Sapo, José de Moraes, subindo para o centro, do lado de frente à minha academia de artes marciais ali, e aquela casa abandonada de madeira na esquina. Ali tinha uma placa de pare. Eu não sei por eventual motivo, a placa não está mais ali. Não sei se foi alguém que tirou, a população que retirou. E a gente veja que ali sobe condução, ou até um entregador de lanche está fazendo o seu trabalho, ele sobe aquela rua contramão com velocidade excessiva. E é de extrema importância estar colocando a sinalização ali para que evitar um futuro acidente. Não só com as pessoas que estão frequentando ali a academia, as pessoas que estão indo na igreja, que estão saindo no final do culto, ou estão entrando na igreja cristã, a gente vê que é de extrema importância a sinalização ali naquele ponto. E agradecer também, parabenizar o executivo, até foi uma emenda que o nobre vereador Fledson fez a indicação lá atrás, e está fazendo a pavimentação no jardim, no Parque Lourenção. E está em andamento. A gente veja que está concluindo, é de extrema importância para a população, e já pensar, concluindo a pavimentação, a sinalização, para que não deixar passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, estender futuramente, mas sim, já está fazendo esse estudo para que quando terminar a pavimentação já vir com a sinalização, pintura de lombada, redutor de velocidade, as placas, para já estar eventuando, já fazendo um estudo nesse segmento, tá bom? Que Deus abençoe todos nós e uma ótima noite a todos. Nada mais havendo, declaro encerrado a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 10ª sessão extraordinária a ser realizada na sequência.